Olá, mulher! Seja muito bem-vinda! A aula de hoje é para você que entrou na área de extensão de cílios agora e não sabe cobrar o valor correto de manutenção. Acha que é só cobrar a metade, independente do tempo que a cliente volta para fazer a manutenção, e tá tudo certo, porque a manutenção. Calma, até o final dessa aula você vai aprender. Eu tenho uma fórmula que você vai aprender a calcular devidamente o valor de manutenção dependendo de quanto dia a sua cliente retorne. Eu sou Débora Alves, CEO da Dinastia Leste, tenho mais de 3 anos e meio de experiência com extensão de cílios e eu tô aqui toda semana, segunda e quarta, falando tudo sobre extensão de cílios de uma forma clara e objetiva. Eu tenho certeza que depois dessa aula você vai aprender a calcular devidamente o valor para que não tenha mais prejuízo. Depois dessa aula você vai entrar lá no Canva, que é super fácil de mexer, e você vai fazer a sua tabela de preço, principalmente colocar umas fotinhas para que a cliente já sinta atraída e tudo mais, e colocar o valor de manutenção devidamente. Você pode colocar o valor de manutenção de dois tempos, de 15 dias ou de 20 dias, como você quiser. Mas afinal, a manutenção é que etapa, Débora? Quando a sua cliente vai a primeira vez no seu espaço, na sua casa, onde você faz o atendimento, a gente faz a primeira aplicação. A aplicação é quando a gente faz o preenchimento de todos os fios, quando a cliente vem a primeira vez, sem extensão de cílios. Aí se chama aplicação. Depois que passa de 15 a 20 dias, vai depender do tempo que você coloca para a sua cliente retornar, esse procedimento se chama manutenção. Manutenção serve para manter os fios sintéticos por mais tempo ali, onde a gente retira os fios crescidos e coloca outros mais próximos da raiz. Se você tem dificuldade ainda com a manutenção, corre lá na nossa última aula que falamos sobre manutenção. O que é manutenção bem detalhadamente, te passei alguns treinos para você treinar, para você se sentir segura na hora de fazer a sua manutenção, para que não cause incômodo na sua cliente nem agrida os cílios naturais da sua cliente. Na manutenção a gente retira todos os fios sintéticos que foi para frente, porque os fios naturais crescem, com isso a extensão de cílios que estava em cima vai para frente. Então a gente precisa retirar esses fios sintéticos que cresceram para não causar nenhum sobrepeso nos cílios naturais da cliente e agredir o fio natural. De que forma que eu retiro esses fios sintéticos? Através da remoção mecânica. Nessa aula que eu falei para vocês, a última aula, corre lá, que eu te ensino como fazer bem detalhadamente. Retirando todos esses fios que cresceram, a gente vai lá, remove e coloca outro fio sintético na distância correta entre o fio e a raiz, de forma que os cílios ficam lindos de novo, perfeito, igual da primeira vez. Eu costumo falar que a manutenção é uma forma da gente fidelizar a cliente. Por quê? Se você fazer uma manutenção igualzinha você fez a primeira vez, a aplicação, retirando todos esses crescidos que cresceram, os cílios vai ficar todo alinhadinho, igual da primeira vez. E sua cliente vai ver que a manutenção realmente serve para manter os cílios. Porque tem algumas clientes que preferem fazer a aplicação e só voltar depois que todos os fios caíram. Por que elas preferem voltar depois que os fios caíram? Porque ela acha que a manutenção não tem a mesma durabilidade de uma aplicação. Mas se você fazer da forma correta, vai ter sim. E quanto mais a sua cliente voltar no seu espaço, por exemplo, ela vem a primeira vez no seu espaço, ela faz a extensão de cílios e ela volta com 15 a 20 dias para fazer a manutenção, ela vai voltar 2 vezes no seu espaço e você vai faturar 2 vezes com as mesmas clientes. Porém, se ela fazer só uma vez no início do mês e só voltar quando os cílios caiu, ela só vai retornar no outro mês e com isso você só vai ganhar uma vez com essa cliente. Então aprenda a fazer uma manutenção de uma forma que você consiga fidelizar a sua cliente e entregar um resultado maravilhoso para que ela não viva sem você, sem voltar no prazo correto. Qual é o prazo correto de manutenção, Débora? De 15 em 15, no máximo 20 dias. A manutenção só pode ser feita se a cliente voltar com 50 a 40% de extensões grudadas no fio natural. O procedimento tem que estar inteiro. Não pode acontecer de ela vir só com os fiozinhos aqui e outro lá. Não é manutenção. Eu costumo falar para as minhas alunas que a manutenção dá mais trabalho que uma aplicação. Por quê, Débora? Porque a manutenção a gente precisa tirar delicadamente todos esses fios que cresceram e colocar de novo. A manutenção a gente só se preocupa em aplicar. Por isso que a cliente deve respeitar o tempo para retorno da manutenção e também a quantidade dos cílios.
Porque quanto mais tempo ela vir fora do prazo, mais trabalho você vai ter. Porque mais fios vai ter crescido, mais fios vai ter caído. E você vai ter mais trabalho, vai gastar mais material. Então é por isso que você nunca deve cobrar a metade do preço. Depende do dia que a cliente retorna. As pessoas acham, porque é manutenção, inclusive nossos clientes, que deve ser sempre a metade do preço, mas isso depende do cuidado da cliente e o tempo que ela volta. Entenderam a importância de que a cliente tem que voltar no tempo certo? Débora, mas como que eu faço para minha cliente voltar no tempo certo? Gente, comunicação é tudo. Então, desde a primeira vez que ela vai no seu espaço, na sua casa, no seu cantinho, deixe claro para ela que o prazo de manutenção deve ser respeitado. E caso ela passe desse prazo de 15 a 20 dias, o tempo que você determinar, será cobrado uma nova aplicação. Nenhuma cliente gosta de pagar mais e ela teria ali a possibilidade de pagar a metade do valor ou 70% do valor se ela passar do prazo. E outra coisa, uma dica, não deixe sua cliente sair do procedimento, do seu espaço, sem deixar o retorno marcado. Isso dá até menos trabalho para você, depois você não precisa ficar mandando mensagem para ela, para marcar o horário e tudo mais. Deixa já marcado, depois você manda mensagem só um dia anterior para confirmar e aí você já consegue organizar a sua agenda. Agora eu vou te explicar a fórmula de como você calcular o valor certinho. Vamos lá. Primeira coisa, você vai começar com o valor de aplicação. Pega a caneta e anota, tá? O valor de aplicação você vai dividir por 30 dias. Você vai colocar o resultado aqui e vai multiplicar vezes, né, o prazo de manutenção. Prazo de manutenção. O resultado aqui é o valor da manutenção corretamente. Você pode fazer aqui o valor de manutenção, o prazo de 15 dias, de 20 dias, já vi gente também fazendo manutenção de 30 dias, por mais que eu acho errado, tá? Eu faço manutenção de 15 e 20 dias. Na minha tabela tem assim os dois valores. Você tem a opção também de colocar um valor só. Por quê? Vamos imaginar que você colocou lá o valor de 15 dias é 100, dando um exemplo, e com 20 dias é 150, um exemplo. A cliente vem com 17 dias. E ela é aquela cliente que gosta de conversa, gosta de prolongar assunto. O que é que você vai fazer? Você vai cobrar o valor de 15 ou de 20? Porque o correto é até 15 dias, até 20 dias. Na minha tabela tá lá assim, o valor da aplicação, manutenção até 15 dias X, manutenção até 20 dias X. Porque depois de 20 dias é o valor de aplicação, tá? Você vai remover tudo com o removedor, tá? Remoção química que você vai utilizar e vai fazer uma nova aplicação. Você pode optar em colocar de 20 dias para evitar burburinho. Por quê? Algumas clientes gostam de conversa e tudo mais. Se ela vir com 17 dias, ela vai querer pagar o de 15. Mas é até 15 dias. Não é depois de 15 dias, depois de 20 dias. Entendeu? Na minha tabela tem esses dois valores. Por quê? Porque eu tenho cliente fixa que vem a cada 15 dias. Por exemplo, ela vem nessa sexta, passa a outra sexta, de novo elas estão aqui. Todos os horários da sexta já é de clientes fixa já. Então, por isso, para facilitar para elas, uma forma de agradar ela, eu fiz o valor de 15 a 20 dias. Por quê? Eu não acho justo a pessoa que vem de 15 em 15 dias pagar o mesmo valor de 20 dias, porque a de que vem com 20 dias paga um pouco mais. Então, vamos fazer agora um exemplo aqui, vamos simular um valor de manutenção para você ver como funciona certinho aqui. Vou pegar a calculadora. Vamos imaginar que é um valor de aplicação. Vamos imaginar que o seu cílio, volume brasileiro, está 170. Você vai dividir por 30, que a gente falou. Por 30. Que é 30 dias. Vou colocar aqui para vocês fixarem, tá? A gente coloca aqui na calculadora 170, tá? Dividido por 30. 5,6, 5,60. Vou colocar aqui 5,60. E aí vamos multiplicar pelo prazo máximo de manutenção. Primeiro aqui eu vou fazer com 20 para vocês verem como funciona e depois eu vou fazer com 15, tá?
20. 5,6, igual a gente estava fazendo aqui, o 5,60, multiplicado por 20, que vai dar 113. Débora, esse é o valor que se a minha cliente voltasse com 20 dias e se a minha aplicação fosse 170? Não, ainda não. Por quê? Esse valor aqui, eu gosto sempre de arredondar, eu não gosto de deixar quebrado assim, porque se ela te dar 115, você vai ter que voltar R$2 de retorno, de troco. Então, o que eu gosto de fazer, e o que é bom também pra gente ver realmente se a gente está tendo lucro. Menina, sempre, hoje as pessoas passam no Pix, crédito ou débito. As pessoas geralmente não andam muito com dinheiro hoje. Então, o que eu faço aqui? Eu arredondo, eu coloco R$2 aqui, R$5 às vezes, até 7, dependendo do valor, como se fosse a caixinha de maquininha. Porque eu, Débora, cada um tem sua opinião. Porém, eu acho, mulher, que é melhor você pegar e já incluir a taxa da maquininha no valor, para que você não fique falando para sua cliente, ó, no débito é R$5 a mais, no crédito é R$10 a mais. Então, eu gosto já de incluir para que não fique esse negócio chato, sabe? Então, quem pagar à vista vai ser esse valor, quem pagar a crédito vai ser esse valor, quem pagar no débito vai ser esse valor. Então, o que eu faria aqui? Eu colocaria aqui 115, tá? Ou 120, por causa da taxa de cartão, tá bom? Dependendo aí, calcula direitinho, tá? A taxa, conheça as taxas da sua maquininha, tá? Por exemplo, a minha é a rede. Eu já sei que se eu passar o cartão de crédito uma vez, ela já vai descontar, se eu não me engano, 5, 6%, mais ou menos isso. Então, eu calculo e já coloco aqui para que você realmente tenha lucro, você não perca dinheiro. Porque eu acho chato você ficar cobrando a taxa do cliente e falando isso para ela. Isso dá uma sensação pra gente que é cliente, porque a gente é profissional, mas também é cliente, né? Que a pessoa não quer perder nada, né? Que a pessoa quer ganhar o máximo ali. Então, coloque já o valor. E se a cliente for pagar no Pix, se você quiser dar um desconto desses R$5 de desconto, pode dar. Mas eu prefiro deixar um valor fixo. Débito, crédito, à vista, tudo mais, com o mesmo valor. Agora vamos fazer a mesma, porém com o tempo de manutenção de 15 dias, tá? 170, que é o valor de aplicação, dividido por 30 dias. Nessa parte aqui, ó, a regrinha não muda, sempre é dividido por 30, tá? Dividido por 30. 5,60. Fiz o mesmo valor aqui para você ver a diferença de 15 com 20, tá? 5,60 vezes, né, multiplicado o prazo de manutenção. 15 dias. Vezes, tá? 15 dias. R$ 84,99. Já vou colocar aqui 85. Débora, mais 85 vezes 2 já dá 170. Você falou que nunca é a metade, justamente. O que é que falta incluir aqui? A taxinha do cartão, tá? De crédito e de débito, tá? Eu coloco sempre o valor de crédito, para mim não ficar falando como eu falei para vocês, que crédito é um valor, débito é outro. Por exemplo, aqui eu já colocaria 90 ou 95. Ok? Para não ficar essa coisa chata de ficar falando para cliente, tem caixinha de maquininha e tudo mais, ok? Agora, no caso, se a cliente quiser dividir, é raro, tá? Porque geralmente quem quer dividir a extensão de cílios é uma pessoa que vai fazer para um possível evento, para uma formatura, para um casamento. E ela que nunca fez extensão de cílios, quer fazer ou só faz nesses momentos assim importantes, né? Elas querem dividir. O que é que eu faço? Aí, nesse caso, eu mostro para ela, eu falo, olha, o crédito à vista, eu não cobro taxa, no débito também não, tá? Mas quando eu vou dividir, eu faço a simulação na frente dela e falo, olha, esse valor aqui é das parcelas. E aí eu passo para ela e incluo quantas vezes. Por exemplo, se ela quer dividir em duas, vai aumentar R$5 por parcela. Um exemplo, eu passo para ela, olha, se você dividir em duas, vai aumentar R$10, tudo bem? Se você dividir em três, vai aumentar R$15, tudo bem? E aí a gente vai conversando e sempre na base da conversa tudo dá certo, tá? Mas é bom você sempre não colocar metade, meninas, porque senão vocês vão ter prejuízo.
R$ 5 aqui já é uma feita micropore, ok? Débora, mas se a minha cliente passou do prazo, o que eu faço? Era para ela vir no máximo com 20 dias, mas os cílios dela tem uma quantidade boa, ela cuida super bem. Alguns foram para frente, assim, mas não tem muito para remover. Tem assim a quantidade normal. O que eu faço? O que eu recomendo que você faça? Analise para ver se vale a pena você passar o removedor e remover tudo mecanicamente, remover tudo mesmo, ou se vale a pena você fazer a manutenção. Por exemplo, se você perceber que você vai demorar mais ou menos 1 hora para fazer a manutenção, faça a manutenção. Mas Débora, você falou que depois de passar do prazo tem que remover tudo. Calma que eu já vou te mostrar um jeito correto também de cobrar essa parte. Desse jeito, ok? E aí, se você perceber que você vai demorar 1 hora para fazer aquela manutenção e 2 para remover, o que você faz? Para remover, higienizar todos os cílios, porque para tirar todo o excesso de removedor é chatinho, fazer toda a aplicação, você vai demorar 2 horas ou mais, eu recomendo que você faça a manutenção, mas dependendo de quantos dias ela passou. Por exemplo, se ela passou 23, 24 dias, 22 por aí, que foi poucos tempos aí, e deu uma quantidade boa, tá super cuidado, tá limpinho, faça a manutenção. Eu recomendo que vocês façam, vai ser melhor do que você remover e fazer de novo. Mas deixa claro para ela que se a próxima vez acontecer isso de novo, vai ser a aplicação. O que eu faço nesse caso, Débora? Vamos usar aqui de novo. Vamos usar aqui de novo 170 dividido por 30 dias e vai dar 5,60. O que é que eu vou fazer aqui agora? Multiplicado. O que é que eu vou fazer aqui agora? Você vai colocar aqui o valor, os dias que ela voltou. Aí, Débora, ela passou 3 dias de manutenção, então a manutenção dela vai ser com 23 dias, você coloca 23. Ah, ela veio agora com 25, você vai colocar 25 e vai fazer a conta normal. O prazo de manutenção, o tempo que ela demorou para voltar, você vai colocar aqui, ok? Por exemplo, se ela voltou com 25 dias, vamos fazer agora a simulação aqui. 170 dividido por, vai dar 5,60 vezes 25 dias deu R$ 140. Então, se ela voltou com 25 dias, ela vai pagar R$ 140 de manutenção pelo tempo que ela passou. Então, vai compensar você fazer a manutenção dela de R$ 140 em 1 hora, 1 hora e 10, 1 hora e 15, do que você gastar 2 horas para fazer a remoção dela, tirar o excesso de removedor, higienizar para fazer outra aplicação. Então, eu recomendo que nesse caso aqui, se a cliente vir com a quantidade de cílios legal, tá? Tiver todo cuidadinho, todo limpinho, que você faça assim, você vai conseguir ter um lucro maior. Você deve estar se perguntando, Débora, qual o melhor tempo de manutenção? É com 15 ou com 20 dias? Isso não faz diferença. Isso você pode colocar na sua tabela lá, 15 e 20 dias, se você preferir, ou você pode colocar só de 20 dias. E tem também gente que não trabalha com manutenção e tá tudo certo. Eu gosto de trabalhar porque é um meio de fidelizar a minha cliente e fazer que ela volte 2 vezes no meu espaço, tá? Mas tem gente que eu já vi falando que não trabalha com manutenção. Eu acho melhor trabalhar com manutenção, tá bom? Débora, se eu fosse fazer minha tabela então com esse valor que você fez, quanto ficaria? Ficaria assim, ó, 170 a aplicação. Vamos colocar primeiro então para na minha tabela mesmo, ó. Tá assim, volume brasileiro. Eu coloco sempre o nome da técnica primeiro. Aí aqui eu coloco uma fotinha da técnica, tá? Aí a aplicação 170, coloca aqui embaixo para vocês visualizarem melhor, 170, aí eu coloco manutenção até 15 dias, R$90, porque eu arredondei, lembra? Manutenção com 20 dias, R$
115 ou 120, o valor que você quiser colocar. Na minha tá 115, tá? Então, desse valor aqui, desse jeitinho aqui, que vai ficar a sua tabela. Lógico que possa ser que não saia exatamente desse jeito que eu tô mostrando pra você, porque vai depender do valor que você cobra para fazer o volume brasileiro. Eu cobro aqui no meu espaço R$170. Mas se você estiver começando agora e estiver cobrando um pouco mais barato, é só seguir a fórmula do mesmo jeito que vai te dar o valor da manutenção corretamente, sem que você não tenha prejuízo. Porém, se você estiver cobrando um valor de aplicação bem abaixo, você vai estar tendo prejuízo. Então, mesmo sabendo fazer o cálculo de manutenção, se o valor de aplicação estiver errado, o valor quando a cliente vem a primeira vez, é lógico que na manutenção você vai ter mais prejuízo ainda do que na aplicação. Então, certifique se você está cobrando corretamente. Débora, como que eu sei se eu estou cobrando devidamente? Meninas, não é porque você está começando agora, mulher, que você vai cobrar muito abaixo. Eu recomendo para as minhas alunas que nunca cobrem, mesmo que seja o seu primeiro cílios. O que é que eu faço para ela, para que ela fidelize as clientes dela? O que é que eu costumo fazer? Façam as 3 primeiras sem cobrar, para que você tenha uma segurança de si, para que você pegue um pouco mais de agilidade. Depois comece cobrando aí em torno de R$100, porque extensão de cílios não é algo barato, tá? Não é igual um pé e mão que é R$40, R$50, é um pouco mais caro, um pouco mais elevado o preço, é um procedimento de mais de luxo. Então saiba cobrar, tá? Não é para colocar o valor lá em cima, não é isso não, Débora, só visando dinheiro, não é isso. Mas saiba cobrar. Por quê? Se você estiver cobrando abaixo, você não vai conseguir montar o seu espaço, porque ninguém começa com espaço. Por exemplo, eu comecei da minha casa, né? Então, na minha casa eu comecei a comprar uma máquina, da minha casa eu comecei a comprar luminária, comecei a comprar mais materiais, investir em marcas melhores. Com isso, eu fui juntando dinheiro para abrir o meu próprio negócio, para sair da minha casa e abrir a minha empresa. Se você estiver cobrando R$50, R$60 para fazer o cílios, você está tendo prejuízo e você não vai conseguir crescer, você não vai conseguir realizar os seus sonhos. Então, aprenda a cobrar o valor de aplicação. Não se baseia o seu preço, não faça sua tabela olhando a da concorrente, tá bom? Olha o que você gasta, faça um cálculo. Quanto que você gasta de adesivo, quanto você gasta de pad, de fita, de fio e tudo mais. Depois você coloca aquilo tudo na ponta do lápis, soma tudo, vê o valor de aplicação, soma a sua hora trabalhada para que você não tenha prejuízo, tanto na aplicação, tanto na manutenção, ok? Por que eu estou falando sobre a aplicação, o valor que você cobra na aplicação? Porque vamos imaginar que se você está cobrando R$60 para fazer uma aplicação, a sua manutenção de 15 dias vai ser quanto? R$35. Você vai ficar 1 hora sentada com suas costas doendo, gastando fio, gastando cola, para cobrar R$35. Então, aprenda, dê valor ao seu esforço, aprenda a calcular o valor de manutenção. Veja na hora que você for fazer as compras de materiais, se você realmente está tendo lucro, quanto está custando uma caixinha de cílios com frete, porque tem gente que compra a caixinha dos cílios e só olha o valor que pagou na caixinha dos cílios, não vê o valor que foi o que ela pagou para chegar na casa dela. Então você precisa ver isso também, tá bom? Os erros que eu costumo ver por aqui é mulheres dobrando o valor, por exemplo. Se gasta R$25 para fazer uma aplicação de volume brasileiro, um exemplo, elas vão e cobram R$50 e fala que já está ganhando 100% o dobro do valor. Tá, você está trabalhando 1h30, 2 horas em média, ou até mais, porque está iniciando, então está demorando mais. E com isso ela está ganhando R$25, R$35 ali para fazer uma aplicação e acha que está ganhando muito. Se você é aquele tipo de profissional que só quer ganhar ali para pagar as suas contas, não quer mais investir em conhecimento, não quer crescer, não quer ter sua empresa, não quer começar a dar curso, não quer ter uma equipe, tá bom? Se você continuar cobrando abaixo da média, você vai ter prejuízo. Todo mundo vai crescer, vai conseguir realizar os seus sonhos, viajar, montar seu próprio espaço, fazer uma cirurgia, algo do tipo, e você vai continuar aí cobrando R$50, R$60 para fazer uma aplicação e a manutenção R$30. Então certifique quanto você está gastando, coloque no seu tempo, coloque uma parte ali que você precisa reservar todo mês para você fazer investimento, porque se você fez um curso apenas de extensão de cílios, ali só foi o primeiro degrau de uma
uma longa escada. Invista bastante para que você chegue em lugares maravilhosos e extraordinários. Por exemplo, eu tenho 16 cursos. Se eu tivesse parado no primeiro que eu fiz, eu acho que eu estava continuando atendendo na minha casa, porque a minha mente era fechada ainda. Então, saiba cobrar para que você cresça. Não, Débora, você está falando para mim superfaturar o valor dos cílios, porque senão eu não vou crescer. Não é isso. Dê valor ao seu trabalho. É isso, tá? Às vezes tem uma competição de preço, a mulher do lado cobra 100, você vai lá e coloca 90. Gente, que é isso? Às vezes a mulher lá é um lugar bagunçado, tá? Não tem um cafezinho da hora para oferecer para sua cliente, aquele é um atendimento de qualquer jeito. Entra aí, vai, deita. Não, tá? Ofereça coisas que vai elevar o seu procedimento, tá? Que vai personalizar o seu procedimento. Invista em um cheirinho para o espaço único que seja seu, para toda vez quando ela sentir aquele cheiro, ela lembre de você. Invista em uma marca confortável. Como que você vai conseguir investir se você está cobrando 50, 60 reais para fazer os cílios? Então, a dica que eu dou, nunca cobre menos que 100 reais em um valor de extensão de cílios, em uma aplicação de extensão de cílios. Fazendo dessa forma, isso que você estiver iniciando, tá bom? Tá iniciando, cobra 100 reais. Depois você vai colocando aí, dependendo da sua região, porque varia muito, né? Depois disso, estiver colocando um valor de manutenção, de aplicação correto, faça toda essa fórmula que eu falei para vocês, que vocês vão ter um bom retorno. Você vai conseguir montar o seu espaço, colocar os melhores móveis, o melhor cafezinho, uma cafeteira do sonho, a melhor maca, oferecer um conforto para sua cliente. Ai, Débora, mas a minha cliente falou que a manutenção tem que ser metade do valor. Mostre para ela que manutenção dá trabalho e que o principal motivo de fazer a manutenção não é deixar os cílios lindo e bonito, é preservar a saúde dos cílios dela em primeiro lugar, depois de deixar os cílios bonitos. Tá bom? Mostre para ela também que o valor que você cobra não é só pelos cílios, que você está interessado ali só em fazer os cílios dela. Mostre para ela que todo o valor que ela te paga você volta para ela porque você investe num espaço, você prepara tudo para receber ela, aquele cheirinho, aquele café maravilhoso, uma massagem e tudo mais. A partir de hoje eu tenho certeza que você não vai ter mais dúvida na hora de fazer o cálculo de manutenção, depois de eu te mostrar essa fórmula, depois de você ver comigo que não vai ter erro na hora de você fazer esse cálculo, de você ter certamente o valor certinho na hora de fazer a sua tabela. Então corre lá agora para o Canva ou aplicativo que você usa para edição e faça a sua tabela desse jeitinho, para quando sua cliente perguntar o valor de aplicação, você já manda o valor de aplicação e de manutenção e o prazo certinho. Se você gostou dessa aula, curte e comenta e se inscreva no canal. Toda semana a gente tem aula como essa, tá bom? Então se você gostou dessa aula, comenta aqui embaixo manutenção. Até a próxima. Beijo!